O apoio do general Mourão à candidatura de Bolsonaro pode significar um plano de usar as eleições para referendar a tomada do poder pelas Forças Armadas? Nesse caso, se o Bolsonaro fosse ganhar as eleições, você não precisaria de ter, digamos assim, se o Bolsonaro for ganhar as eleições e os militares estiverem apoiando o Bolsonaro, precisa ver quanto que apoia o Bolsonaro, você não precisaria ter nenhuma ação específica, você ganhou as eleições. A partir daí é que você vai agir, né? Como o Macri fez na Argentina. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Esse movimento do PSDB para a esquerda, entre aspas, não é uma forma de tentar atrair o eleitor do Lula em caso de prisão? Bom, esse daí é meio... não vai atrair nada, né? Eu acho que isso é uma forma de desespero do pessoal. Falar de criar uma esquerda, até o Serra falou, né? De esquerda para valer e tal. Isso é uma coisa que denota bem o que é um político burguês, né? É uma pessoa capaz de qualquer tipo de fraude. Depois o pessoal se espanta que eles todos são corruptos, né? Próxima pergunta é sobre o PCO, inclusive. Que agenda econômica o PCO faria num hipotético governo? Como atrair os trabalhadores para um partido que defenda a população mais pobre? O programa econômico do PCO é a expropriação do capital. Né? Se o pessoal votar na gente com esse programa aí, é o que a gente vai fazer. Uma aqui sobre o movimento sindical. Rui, o que falar da campanha salarial dos pelegos dos Correios que traíram a classe trabalhadora? O que nós estamos assistindo aí é um declínio, né, do movimento sindical dos Correios. O pessoal, a esquerda, a maior parte da esquerda dos Correios, que já num período anterior, sob a direção do PCO, havia ganho a federação, se entregou aí, que eu acho que é uma tendência natural nos sindicatos, né? Esse acomodamento com os patrões, isso aí acontece na maioria dos sindicatos, na esmagadora maioria dos sindicatos. Bom, perguntas internacionais agora. Se Trump não é imperialista, por que então ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel, apoiou o golpe na Arábia Saudita, quer intervir na Venezuela, Coreia do Norte? Não, a gente nunca falou que o Trump não é imperialista. Nós falamos que ele não é o setor principal, fundamental do imperialismo. A gente precisa aqui tem uma coisa, né? A pergunta denota bem isso daí, que muita gente erra, que é o seguinte: as pessoas gostam de ver a situação política tudo em branco e preto. Quando se trata de ação política, o ideal é que as coisas sejam branco e preto. Né? Inimigo, aliados, vai para o pau. Quando se trata de análise, aí você precisa ter uma enorme capacidade para gradações de cinza. Porque isso é muito importante na análise. Até para definir uma política de ação e não cair numa política totalmente equivocada. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, a burguesia. Tudo bem. Num determinado nível de generalidade, de abstração, você pode falar a burguesia. Mas nós temos que entender que a burguesia, que é uma classe social internacional, ela tem muitas gradações, dependendo de como ela se relaciona com o mercado interno de cada país e com o mercado mundial. Então, por exemplo, a burguesia norte-americana, inglesa, francesa, logicamente é uma burguesia imperialista. Não existe uma burguesia nesses países que defenda interesses que sejam realmente opostos ao do imperialismo. Né? Do imperialismo quer dizer,
da presença daquele país no mercado mundial. Só que há os setores dominantes do imperialismo e os setores secundários. Os setores secundários, em determinadas situações, eles começam a pagar o preço da crise, porque o mecanismo de distribuição de prejuízos da crise capitalista é assim: de baixo para cima, a carga da crise capitalista é maior até o topo. O setor fundamental do capitalismo internacional, do imperialismo, esse não arca com custo nenhum, mas todos os demais arcam com algum tipo de custo. Quer dizer, há contradições econômicas e políticas grandes no interior de todas as burguesias. O Donald Trump, ele não faz parte do setor fundamental da burguesia imperialista norte-americana. É isso que nós temos dito. Não que ele não seja imperialista. Então, a política que ele leva é uma política que frequentemente entra em conflito com as determinações do setor fundamental. Significa que ele é progressista? Não. Mas significa que ele é uma contradição, que ele é uma peça da máquina imperialista que não está funcionando tão bem quanto deveria. Todo o imperialismo reconhece isso. Virou um clichê na imprensa internacional, já começou até a aparecer na imprensa nacional, que os Estados Unidos se enfraqueceu internacionalmente com Trump. Porque a política dele não é uma política segura, firme, planejada, é uma política empírica, que não tem a mesma solidez de classe, de exploradores, de vampiros e canibais que tem a política imperialista tradicional. É uma contradição. Ele não é bonzinho, não tem nada a ver. A única coisa que a gente destacou é o seguinte, que se ganhasse o setor tradicional, a política deles de exploração das populações seria bem mais coerente, bem mais firme do que está sendo hoje com Trump. Veja-se o caso de Jerusalém, não é a política do setor fundamental. Eles não queriam abrir essa crise aí. Eles estavam trabalhando num sentido de aparecer como mediadores e tal. Ninguém sabe o que vai acontecer agora. Por exemplo, veja só, com essa política aí, vários jornais aí consideram que como é que chama? A OLP vai cair na Cisjordânia. A ala esquerda do Hamas está em pé de guerra. Tanto que o chefe do Hamas já declarou que isso aí vai levar a um enfrentamento, papapá, já chamou uma nova intifada, estava tudo tranquilo, né? E a situação lá não está boa. Alguns direitistas falam assim, até a imprensa nacional fala isso daí, que o movimento palestino está fraco, mas isso aí é muito relativo, viu? A coisa tende a explodir. Eu vi uma declaração de uma mulher, perguntaram para ela dos atentados terroristas, da bomba e tal, ela falou assim: eu sou uma bomba, nós somos uma bomba, você pisa em cima da gente, explode. Uma mulher lá, não é que ela fosse a comandante guerrilheira do Hamas. Acho que tem que levar em consideração isso daí. Uma coisa que é importante é o seguinte, ó, Lenin, ele fez uma análise da Revolução Russa e ele falou o seguinte, que o que permitiu que a Revolução Russa saísse vitoriosa na guerra civil foi a divisão dos imperialistas. Se os imperialistas não tivessem se dividido, seria praticamente impossível ser vitorioso. Então, quer dizer, uma pessoa que quer fazer análise política, que quer participar do esforço de elaborar uma estratégia revolucionária e não leva em consideração o que está acontecendo no campo adversário, não está habilitado a fazer isso daí. Não dá para acreditar que os trabalhadores, que a revolução é uma coisa assim meio mitológica. Os trabalhadores se levantam
e consomem todos os inimigos. Não é assim. É uma luta real. Você tem que ver quais são as debilidades do inimigo, tem que entender isso daí. Não entendeu essas divisões e o significado concreto de cada uma delas? Bom, a próxima pergunta internacional é a seguinte. Tenho visto análises de que a mudança do padrão dólar para o comércio internacional faria com que os Estados Unidos perdessem sua prevalência e destruiria o império. Por favor, comente. Digamos assim, com nuances aqui, isso aí poderia ser considerado correto, né? Um dos principais, se não o principal, um dos principais pontos de sustentação do imperialismo norte-americano, mas também no imperialismo mundial, no período após a Segunda Guerra Mundial, foi que o dólar se transformou numa moeda de referência para todo o comércio e todos os negócios internacionais. Bom, aqui eu acho que nós temos que fazer dois comentários que eu considero que são significativos. Primeiro, que a deterioração do dólar é uma coisa antiga, vem da década de 70. Do final da década de 1960 até começo da década de 70 foi quando os norte-americanos foram obrigados, devido ao déficit na balança comercial norte-americana, a cancelar a conversão do dólar em ouro, né? Eles temiam aí uma corrida ao dólar e, portanto, essa corrida ao dólar levaria a uma profunda desestabilização do mercado internacional. Então, eles manobraram para evitar isso daí. Segundo, não é só o dólar que está entrando em colapso. Num certo sentido, são todas as moedas. Você vê, a libra esterlina britânica também está, com todas essas crises que aconteceram, ela está extremamente debilitada. É a segunda moeda mais importante no mercado financeiro internacional. Há uma crise monetária real que expressa a crise capitalista, né? Eu não acho que é simplesmente que o desaparecimento do dólar como moeda central levaria à destruição do império, mas que a crise monetária é um sintoma, um reflexo, uma expressão da crise capitalista de fundo. Outra coisa também é o seguinte, que nós temos que levar em consideração. Se os Estados Unidos deixarem de entrarem num colapso total, eles não vão ser substituídos por nenhum país. Eles vão arrastar o imperialismo todo para o buraco. Imperialismo, a Segunda Guerra Mundial provou que o capitalismo não é um fenômeno puramente nacional. Os norte-americanos, deixa eu contar uma historinha que é interessante. Os norte-americanos, eles tinham a ideia de que eles poderiam lucrar em cima da devastação econômica dos países europeus. Eles tinham até um plano para acabar com a indústria alemã. Eles montaram um plano chamado Plano Morgenthau, que levaria à completa desindustrialização da Alemanha e transformação da Alemanha num país agrário. E eles acabaram abandonando tudo isso daí e elaborando um plano de ajuda para a recuperação dos principais países capitalistas do mundo, inclusive os que foram derrotados na Guerra Mundial. Por quê? Porque eles compreenderam na prática, pelo avanço da crise econômica e revolucionária, que não daria para o capitalismo sobreviver só nos Estados Unidos. O capitalismo precisaria continuar existindo na Europa e no Japão também, para existir enquanto capitalismo. Então, o inverso é verdadeiro também. Se a economia norte-americana afundar, o capitalismo se transforma numa coisa inviável. E a crise monetária, entre várias outras coisas, mostra que o capitalismo está afundando mesmo.
Essa é a grande coordenada política da época atual, né? Bom, perguntas sobre as eleições agora. O PCO lançaria candidato à presidência ou se aliaria a Lula contra a direita? Olha, as duas coisas são possíveis, viu? Nós vamos ter que esperar um pouco mais para tomar uma decisão. Gostaria de saber do Rui... De qualquer maneira, nós estaremos aliados com o Lula contra a direita em tudo que acontecer aí. Gostaria de saber do Rui Costa Pimenta se ele acha que existe democracia com o voto obrigatório. Então, pergunta... No Brasil não tem democracia. Já falamos várias vezes isso daí. Não tem Estado de Direito, nada. O problema do voto obrigatório não muda muita coisa. É assim, é como se você... Qual que seria o direito que estaria sendo violado? O direito de você ficar em casa no dia da votação. Não é um direito assim que você pudesse dizer que muda, né, a característica do regime. Se você não puder ficar em casa no domingo. Se você puder ficar em casa no domingo e não ir votar, né, em São Paulo o cidadão vai comer um macarrão com frango lá, mas não vai ser transcendental como ato. Não é a mesma coisa que você não poder se expressar, não poder se organizar, ter sindicato e tal. Então, acho que o voto obrigatório não é fundamental, teoricamente. A questão do voto obrigatório ou não é fundamental. O que tem acontecido historicamente é que a burguesia, com o voto facultativo, ela atua, não no sentido de fazer com que a maior parte da população venha votar, através do convencimento da população para votar, mas ela colocou em funcionamento uma série de mecanismos para impedir a população de votar. Ou seja, para diminuir o colégio eleitoral e tudo mais. Então, em muitos países, você vai ver, na hora da votação, vota menos de 40% da população. Isso é antidemocrático. Então, nesse sentido, o que a gente deveria dizer? Que o voto facultativo, ele tem sido a base para inúmeras ações profundamente antidemocráticas, no sentido de excluir a população da votação. Quando o voto facultativo é acompanhado de que a pessoa tem que se inscrever para votar, e não sei o que, muita burocracia, aí mais ainda ele é antidemocrático, né? Não há problema nenhum da população votar. Quanto mais gente votar, mais democrático. No Brasil, a tentativa de acabar com o voto obrigatório é uma tentativa de excluir a população da eleição. Simplesmente isso. O voto de legenda para conquistar o poder de criação de leis no Congresso é válido? O voto de legenda, suponho eu que seja na eleição, né? Não no Congresso. Bom, ninguém sabe, a pergunta está formulada assim. Não, nós defendemos sempre, o que é bem mais democrático, é o voto no partido, na legenda partidária. O voto pessoal é um voto sempre manipulado, despolitizado e tal. No Brasil, os partidos são altamente artificiais por causa do voto individual, né? Você vota no candidato, não no partido. Próximo é o seguinte. Se a direita mantém ou muda tudo o que quer a partir dos cargos eleitorais, por que o PCO não participa com mais forças nas eleições, ao menos para denunciar? O problema de participar com mais força nas eleições, isso nós todos temos que entender, é que você tem que ter dinheiro. Ou você tem que ter uma base
em determinadas instituições para poder conseguir o voto. Então, por exemplo, a CUT. A CUT tem milhares de sindicatos, 4.000 sindicatos. Numa eleição, né, esse comando desses sindicatos pesa, nós não temos isso daí. Se você não tem isso daí, então você teria que, no marasmo político existente, você teria que investir muito dinheiro, que também não compensa, porque a eleição é tão curta, ela é cada vez mais curta, né? A campanha eleitoral, que ninguém nem sabe que você está participando da eleição, isso que é a verdade. Se você for ver aí, a esquerda sabe que tem o PSTU, que tem o PCO e tal, mas a grande maioria da população não tem a menor noção de que não estão participando das eleições. A eleição é feita nos estúdios da Rede Globo, em primeiro lugar, na Bandeirantes, e principalmente, né, na manobra política dos debates, onde eles convidam quem eles acham que deve participar. Então, quer dizer, até certo ponto, é um dinheiro jogado fora essa aí na eleição, né? As eleições são profundamente antidemocráticas. Bom, a última pergunta agora da internet. Se ainda o pessoal que tiver para se inscrever, fiquem à vontade. Minha dúvida é quanto ao Requião. Gostaria que o Rui comentasse sobre ele, já que eu não acredito em uma palavra dele. E tem muita gente indo na onda das eleições por conta da campanha que ele está fazendo. Bom, o Requião é um político do PMDB, né? Só isso daí já diz muita coisa. Não é só que ele é um político que tem uma política burguesa. Ele é um membro do sistema político geral da burguesia, né? Ele, assim como o Ciro Gomes e tal, não são pessoas que mereceriam confiança dos trabalhadores nem nada. O fato dele continuar no PMDB já é uma demonstração de que, apesar das declarações aí combativas, digamos assim, nacionalistas dele, o partido dele é um partido totalmente vendido e tal. Por que ele está aí? Essa seria a grande pergunta, né? Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.